Fala galerinha, beleza? Bem-vindos aí a mais uma videoaula com o professor Beraldo. Para você que quer arrebentar nos estudos, vem comigo. Bora estudar, galera? E hoje o nosso assunto vai ser o grupo dos cordados, pessoal. Como assim o grupo dos cordados? Dentro lá do reino animal, quando a gente estudou todos os invertebrados, nós temos aí aulinhas para eles. Agora a gente vai entender o grupo dos cordados dentro do reino animal. Mais especificamente, pessoal, a gente vai falar sobre o início da formação dos cordados antes do aparecimento dos vertebrados. Exatamente, a gente vai tentar entender quais são as características gerais que um cordado deve ter e depois, futuramente, a gente vai entender o que transforma esse cordado num vertebrado. E entender qual é o antecessor, qual é o passado dessa história evolutiva. Para entender, então, a evolução dos cordados e compreender um pouquinho sobre eles, vamos aqui comigo aqui nos slides para ver se vocês conseguem compreender. Bom, pessoal, vamos falar então sobre zoologia de vertebrados, mais especificamente falar um pouquinho sobre os cordados, tá? Como que eles chegaram aí dentro desse processo evolutivo até se transformarem em vertebrados. Para aí sim a gente começar a estudar esse grupo, certo? Então, a primeira coisa, que dentro da evolução aí do grupo dos animais, desse grupo dos animais específico, nós temos lá no início, primeiro os protocordados, representados pelos urocordados e pelos cefalocordados. Depois, os hemicordados, representados por Enteropneus e Pterobranquia. Tá aí em cinzinha de outra cor, porque eu vou mostrar uma coisa que aconteceu com eles, que é extremamente importante que vocês saibam. E por último, os vertebrados, que são craniatas, tá? Dentro do reino animal, dentro desse grupinho, todos aí precisam ter simetria bilateral, serem triblásticos, certo? Ter o corpo dividido ao meio e formar duas partes semelhantes. Triblásticos terem os três folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Ter a presença de celoma e serem deuterostômios, ou seja, do blastóporo formar primeiro o ânus e depois a boca. Dentro desses grupos, protocordados, hemicordados e vertebrados, todos eles, ou seja, que são cordados, dentro do grupo dos cordados, esses indivíduos precisam ter em apenas ou pelo menos uma fase da sua vida essas quatro estruturas aqui, ó. Tubo neural oco-dorsal em pelo menos uma fase da vida, notocorda em pelo menos uma fase da vida, fenda faríngea em pelo menos uma fase da vida e cauda muscular pós-anal em pelo menos uma fase da vida. O que é cada uma delas? O tubo neural oco-dorsal nada mais é que o tubo nervoso dorsal, tá? Ele é uma estrutura formada a partir da ectoderme, não sei se vocês lembram das nossas aulas de estudos de desenvolvimento embrionário, onde tem a formação da placa neural, depois goteira neural, sempre a partir da ectoderme que eu tenho a formação do sistema nervoso, tá? E em alguns grupos, esse tubo neural oco-dorsal, ele se transforma, tá, no sistema nervoso formado por encéfalo e medula espinal. Mas não necessariamente precisa se transformar para ser considerado um cordado. O cordado ele tem que ter, em pelo menos uma fase da sua vida, tubo neural oco-dorsal. Acho que essa história de uma fase da vida aí, em pelo menos uma, vocês já entenderam, né? Notocorda. A notocorda é formada a partir da mesoderme e vai ser o eixo de sustentação. Ela pode dar origem à coluna vertebral. Fendas faríngeas auxiliam na respiração nas fases embrionárias e podem se manter ou não nas fases adultas. E por último, a cauda muscular pós-anal, que vai se desaparecer aí, ou se manter ao longo da vida dos adultos, mas ajuda no deslocamento e tudo mais. Certo? Então essas quatro estruturas todos os cordados devem ter. Certo? Dentro do grupo dos cordados, a divisão então é entre protocordados, né, que são animais marinhos, cordados, mas que não têm coluna vertebral e não têm caixa craniana. Os vertebrados, que são cordados, que possuem coluna vertebral, possuem medula espinal, possuem crânio. Tá? E os hemicordados. O hemicordado aqui é um caso à parte. Por quê? Antigamente acreditava-se que os hemicordados eram sim do grupo dos cordados, porque observava-se uma estrutura e essa estrutura era acreditada ser a notocorda. Porém, mais para frente, os estudos mostraram que na verdade aquilo não era uma notocorda, e sim uma estomocorda. O que é isso? É uma estrutura intestinal que é enrijecida e tem a função de sustentação nesse grupo, o que fez com que eles se tornassem diferenciados, não tendo aí então a notocorda, tá? Esse resuminho aqui ajuda a gente a entender bastante o grupo dos cordados, o filo dos cordados. Então, o filo do cordado tem três subfilos, né? Urocordata, que são os acídeas, e cefalocordatas, que são
os anfioxos. Esses dois representam o grupo dos protocordados, tá? Que são aqueles que são invertebrados e acraniatas, ou seja, não tem crânio e não tem coluna vertebral. E depois temos o subfilo craniata, aí sim são aqueles que têm crânio e têm coluna vertebral. Mas dentro do subfilo craniata nós temos duas superclasses, tá? É a superclasse dos peixes, divididas em agnatas, que são os peixes sem mandíbula. Depois, os gnatostomatas, que são os peixes com mandíbula, dividido em condrictes, que são os peixes de esqueleto cartilaginoso, e osteícte, que são os peixes de esqueleto ósseo. E a superclasse dos tetrápodes, que seria anfíbia, reptília, aves e mamália. Tá? Iniciando ali o estudo nos protocordados. Quem que são esses? É um pequeno grupo de animais marinhos, certo? Não apresenta nem vértebra nem crânio, como eu já falei para vocês, mas eles têm as características gerais para serem considerados cordados. Possuem notocorda, possuem fendas branquiais, possuem cordão nervoso dorsal, possuem cauda posanal. Por isso que os protocordados são colocados no grupo dos cordados. Tá? E dentro desse grupo dos protocordados nós temos os urocordata e os cefalocordata. O que diferencia esses dois grupos, principalmente, além, é óbvio, da imagem e da característica anatômica, é como a notocorda se espalha do corpo desses indivíduos. Por exemplo, nos urocordados, que também podem ser chamados de tunicados, a notocorda ela fica restrita à região da cauda, tá? E principalmente ali restrito na fase larval, porque quando se tornam adultos, eles têm esse corpo em formato saculiforme, esse formato de saco, tá? Representante dos urocordados, assídeas. Nos cefalocordados, como o próprio nome já diz, a notocorda vai da região da cabeça, por isso céfalo, até o final da cauda. Então a notocorda se espalha por todo o corpo, se distribui por todo o corpo aí nesse grupo. Tá? O exemplo clássico do cefalocordado seria o anfioxo, que é muito utilizado para os estudos de desenvolvimento embrionário, com embriologia comparada e tudo mais. Olhando um anfioxo mais de perto, dá para a gente ver aqui, ó, na parte superior do corpo, atravessando aqui em amarelo o tubo nervoso dorsal e aqui em vermelho a notocorda para dar sustentação. E de quebra a gente ainda vê o sistema digestivo, né, com a abertura da boca, lá no final saída para o ânus, e também as fendas branquiais com a abertura lá do atrioporo para poder realizar a respiração desse grupo, certo? Espero que vocês tenham entendido aí, pessoal, a explicação sobre o grupo dos cordados. Aí, ao longo das nossas aulas, a gente vai aprender um pouquinho melhor sobre o grupo dos cordados vertebrados e aí sim, da sequência em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Você quer saber mais? Então vamos aí estudar um pouquinho mais sobre todos esses grupos nas nossas próximas aulas. E chegamos ao fim de mais uma aulinha de biologia, pessoal. Espero que você tenha entendido tudo, espero que você tenha arrebentado aí nessa aula. Se por acaso não entendeu, ó, dá uma voltada no vídeo, assiste de novo e estuda pra valer, galera. Um abraço, até a próxima aula. Um abraço do professor Beraldo.